Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, tratar de mais um tema relacionado a direito de trânsito. E hoje eu quero fazer alguns breves comentários a respeito da multa por recusa ao teste do bafômetro. Saiu até uma notícia em janeiro, tá, desse ano no site do Detran do Estado de São Paulo, e lá trouxe até alguns dados bastante expressivos, de que mais de 90% das autuações que teve naquele período foram exatamente pela infração da recusa ao teste do bafômetro, prevista lá no artigo 165A. Tá? Então foi noticiado isso no site do Detran do Estado de São Paulo, teve lá uma operação que eles fizeram, eu vou até pegar aqui o nome correto, tá? Operação Direção Segura Integrada. Então, essa notícia foi veiculada no dia 6 de janeiro, no site do Detran, e lá tem esses dados, né? Mais de 90% das autuações e das infrações que foram registradas foram por recusa ao teste do bafômetro. Pois bem, esse tipo de infração na via administrativa, quando o condutor ele tem ali a possibilidade de se defender e de recorrer dessa multa, a verdade é uma só. Aquela tese conhecida, e eu vou falar dela mais à frente, mas aquela tese conhecida de que o cidadão ele não é obrigado a fazer o teste do bafômetro e, por conseguinte, essa multa ela é inconstitucional porque ela viola essa garantia de presunção de inocência, de não ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, tendo em mente essa garantia, né, de não ser obrigado a produzir provas contra si mesmo, de presunção de inocência, o cidadão ele não seria obrigado a fazer o teste do bafômetro. E diante desse raciocínio, presume-se que o agente de trânsito ele deve provar que o condutor, no momento da autuação, ele teria ali sinais de embriaguez, que ele estaria embriagado. Se não ficar provada a direção sob a influência de álcool por embriaguez, logo esse condutor ele não poderia ser multado pela simples recusa. Aí por conta dessas garantias que eu mencionei, tá? Presunção de inocência e direito de não produzir provas contra si mesmo. Até porque esse tipo de infração, quando o condutor, caso ele dirija, tá, veículo alcoolizado e realize o teste e passe ali do percentual permitido pela resolução 432, pelo artigo 306, artigo 165 combinado com 306 do CTB, esse condutor pode responder processo criminal, que é o que está previsto no artigo 306 do CTB. Então, logo, esse raciocínio está alinhado com isso, né? Se ele vai produzir provas contra si mesmo, logo ele não é obrigado a soprar o etilômetro. Pois bem, esse tema, eu até já falei a respeito, mas só trazendo aqui os últimos andamentos, tem um recurso extraordinário, que é o recurso 1224374, ele está para análise do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Ele já teve a sua data de julgamento adiada por 2 vezes. Primeiro ele ia ser julgado no dia 18 de março de 2021, depois dia 1 de dezembro de 2021. E como não foi possível realizar o julgamento pelo Pleno nessas datas, foi reagendada, tem uma data prevista, tá, para julgamento desse recurso. Então, se não houver um novo adiamento, o STF vai se debruçar sobre esse tema de vez e vai dizer se essa infração do artigo 165A ela é constitucional ou não. Tá? Então, a data é dia 12 de maio de 2022, tá? Daqui pouco mais de um mês e meio. E o STF vai se debruçar, né, sobre esse tema e vai dizer se, porque assim, o que se questiona nesse recurso extraordinário? Se diz basicamente que o artigo 165A ele é inconstitucional, porque ele viola garantias tidas como constitucionais. Dentre elas, né, o tema ali
mais importante que está se discutindo é exatamente a garantia que o cidadão tem de não produzir provas contra si mesmo e a presunção de inocência. Tem outras questões que está sendo debatida acerca dessa multa, dessa infração, desse artigo 65A, mas é basicamente isso. Então, o que acontece? A maioria dos motoristas, quando entram com defesas e com recursos, eles alegam exatamente essas garantias, só que na via administrativa, até esse presente momento, esse tipo de argumento não tem surtido efeito, tá, para deferimento das suas defesas ou recursos. Por quê? Porque o artigo 65A, até esse momento, ele é válido, porque ainda não foi declarado inconstitucional. Essa possível declaração de inconstitucionalidade, ela vai ser declarada se não houver um novo adiamento, no dia 12 de maio desse ano agora, por meio, por ocasião do recurso, recurso extraordinário 1224374, que deverá ser analisado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. E o que eles decidirem lá, então, se o Supremo Tribunal Federal decidir que a multa é inconstitucional, ou seja, a favor dos motoristas que estão recorrendo, essa decisão vai valer para o Brasil todo, tá bom? Vai valer para o Brasil todo. Então, o que eles decidirem lá vai atingir todos os brasileiros que estão respondendo por esse tipo de infração, tá bom? Então, todos os processos administrativos e judiciais que estiverem em andamento, tá? Que estiverem em andamento, vai ser, no caso, atingida por essa decisão do STF. Então, se o STF decidir que o artigo 165A é inconstitucional, essa decisão vai valer para todos os processos que estiverem em andamento. E de outro lado, se o STF reconhecer que o artigo 65A ele é constitucional, ele não viola garantias individuais do cidadão, não viola texto da Constituição Federal, então vai continuar na mesma, tá? Os órgãos de trânsito continuarão fazendo as suas fiscalizações e no caso de recusa ao teste ali que for ofertado, pelo agente de trânsito, automaticamente será lavrado o auto de infração com base no artigo 165A. Tá? E o cidadão, claro, o motorista que quiser questionar a validade dessa infração, como eu disse, na via administrativa, o deferimento com base nessa tese não cola, tá? Via administrativa, esse tipo de infração é possível sim a sua anulação, mas com base no erro, tá? No erro do procedimento administrativo. Então, erro na lavratura do auto de infração, erro no processo de notificação da autuação ou da penalidade, erro no trâmite do processo de suspensão. Então, a única forma de se derrubar esse tipo de multa ou de penalidade é havendo erro no procedimento administrativo. Fora isso, se for discutir a validade, a constitucionalidade do artigo 165A na via administrativa, não cola. Aí é via judicial, tá? É via judicial. E já deixando claro aí que esse tema está sendo discutido no STF e se não houver adiamento, vai ser julgado agora no dia 18 de maio desse ano e o que o STF decidir vai valer para o Brasil todo, tá? Para o Brasil todo. Todos os motoristas, todos aqueles que foram multados com base no artigo 65A, o que eles decidirem lá vai valer. Então, todos os processos administrativos e judiciais que estiverem em andamento, todos eles serão atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no caso de reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 165A. É isso.